Olá! Bem-vindo a mais um Faça Acontecer, esse nosso encontro super especial. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. Ai, gente, pra gente trazer assuntos atuais, modernos e que a galera tá doida pra ouvir, né? Isso. A gente fica aqui escolhendo aqui milhares de assuntos que a gente recebe pra poder saber o que nós vamos falar aqui. Olha, e algo que tem se falado muito é a questão do impacto do sono na alta performance, né? Profissional, do indivíduo, no bem-estar. O sono acaba impactando em tudo mesmo, não é isso, gente? Eu, pelo menos, quando eu não durmo, eu fico péssima. Eu vou contar algumas coisinhas por aí. E você, Paty, quando você não dorme, você fica como? Eu não existo. Você não existe? Não existo, gente. Só pra constar, a gente tá gravando hoje à tarde, porque a Paty falou que ela não grava de manhã. Só pra contar. Gente, ela... mas até meu raciocínio é mais lento. Não de é verdade. isso? Claro, É. claro. E se a gente não dorme bem, é muito ruim. É. Então, eu sempre falo, né? Quem escuta minhas palestras nas empresas e tal, quando a gente fala de saúde mental, a saúde mental, ela vem muito antes da mente, né? Ela começa na saúde física. Não existe falar de saúde mental sem a gente ter uma saúde física primeiro. E quais são os pilares básicos, né? A gente tem vários critérios, vamos colocar assim, para classificar ou avaliar a saúde física. Capacidade cardiovascular, densidade óssea, tem muita coisa que a gente pode medir, que hoje é mensurável já na medicina. Mas tem 3 coisas que são fundamentais para a saúde mental e que são gratuitas. São remédios gratuitos, gente. Não precisa de pagar aquela fortuna, né? Que são, primeiro, exercício físico, atividade física regular. Gente, isso não é luxo mais, né? Se alguém fala, eu não tenho tempo de fazer isso, não dá, eu não gosto. Isso não é luxo mais, isso é necessidade fisiológica. É, e já tem muito tempo já que as pessoas falam sobre isso, né? O outro é alimentação saudável, de preferência anti-inflamatória. E terceiro, sono de qualidade. Ô, gente, quem não dorme bem, enlouquece. Mesmo. Literalmente, né? A Rê falou aí, quando eu não durmo, eu não sou ninguém, sou destruída, né? Fico destruída e tal, não consigo fazer nada. É isso que acontece. Isso é tão sério, porque privação de sono é instrumento de tortura. Sim. Né? De tão que isso é sério. Né? As pessoas, elas ficam dias e dias sem dormir até elas não darem conta, né? mais. E emocionalmente, isso afeta diretamente o emocional. É interessante isso. Assim, a minha nutricionista, ela sempre fala assim, quando eu vou lá, eu já faço acompanhamento há alguns anos. Você tá dormindo ela bem? pergunta assim, como é que tá seu sono? Lógico. Né? E como é que tá seu sono? Né? A querida, manda beijo, tá? Ramiele, beijo. Né? Ela sempre fala, como é que É tá? a Raniele? A Ramiele Calmon. Ramiele Calmon. Bom. Tá gravando. Bom, então é uma querida, ela sempre fala assim, como é que você tá dormindo? Você tá dormindo bem? Tem que dormir, né? A minha nutróloga também fala a mesma coisa. Então, tá dormindo? Como é que é? Porque isso é extremamente importante pra nossa saúde física. Pros hormônios, pro bom humor, pra produtividade, pro estresse. Gente, se a pessoa não dorme bem, ela não consegue produzir bem no dia seguinte. Ela não consegue se sentir bem, não consegue ter disposição. Não é assim que funciona? Vamos explicar um pouquinho, né? Como que funciona o sono. Até Ótimo. pra galera entender, né? A gente tem… Você falou aí que seu nutricionista pergunta, né? E tal, eu também. A primeira coisa, quando os meus clientes… Não, os meus clientes… Eu sou psicanalista, né? Os meus clientes. Na primeira sessão, na primeira consulta… Como é que é o seu sono? Você faz atividade física, você não faz… Por quê, gente? Se a gente for pensar, uma casa, ela é construída… Ela não começa a ser construída do teto e dos acabamentos. Ela começa dos pilares. E pilar de saúde mental é saúde física. Então, não tem como eu trabalhar lá na frente, sendo que os pilares estão tudo lascado. Não vai entendeu? adiantar. Não tem como. Então, vamos lá. O que é o sono, né? A gente tem 4 fases de sono, que a primeira é mais leve, é aquele sono mais levinho que você acorda, assim, a qualquer barulho e tal. Aí o sono vai ficando mais profundo, até chegar no quarto, que é o sono profundo mesmo. Que é aquele sono que a gente apaga, que não acorda de jeito nenhum. Nesse momento,
que é feita uma lavagem mecânica no nosso cérebro. Existe um líquido dentro da nossa medula que chama líquido encéfalo-raquidiano. Pensa numa lava-louça. Ele é o detergente da lava-louça. Que vai limpar ali. Que vai te limpar preparar. tudo naqueles ciclos. Isso acontece no nosso cérebro. Então, ele elimina as toxinas mesmo do cérebro. Ele faz uma restauração física, fisiológica. Além disso, nessas diferentes fases aí são produzidos alguns hormônios. Por exemplo, o GH é produzido no sono. Tanto que pacientes com deprimidos têm um GH muito baixo. Muito baixo. Enfim, tem vários hormônios necessários para reparação, para o nosso bem-estar, para a homeostase, né, do organismo, que são produzidos ao longo do sono. Então, vamos colocar assim, cada idade, gente, cada faixa etária precisa de número de horas de sono, tá? Por exemplo, adolescente precisa dormir muito mais que a gente, muito mais. E eles dormem, né? Dormem, nem todos os pais sabem disso e pressiona que tá dormindo muito. E tem que dormir. Demais, ele fica na até cama. Pro crescimento, exato. né? Pra multiplicação GH, celular. então, GH e tal. Aí, vamos colocar assim que a maior parte das pessoas que escutam a gente aqui hoje tem entre 25 e 65 anos. Essa faixa etária precisa de 7 a 9 horas por dia. Vamos colocar a média de 8. Eu preciso de 10. Então, aí eu depois vou te falar isso. Aí, em 8 horas, a cada 8 horas, essas 4 fases do sono, esses ciclos, acontecem 5 vezes. 5 vezes. Então, ou seja, se você dorme pouco, se você dorme picado, acorda toda hora, não consegue dormir depois, demora a pegar no sono de novo e tal, essa lavagem, ela não é feita. Ela não é completa, o ciclo não completa. Então, tem gente que... Eu recebo hoje muita gente no consultório, executivo, empresário, político, falando, Bárbara, eu quero melhorar minha performance. Vamos começar pela saúde física. O que você faz? Beleza, então sono. Primeira coisa que a gente tem que fazer se você não dorme bem é uma higiene do sono. Antes de ver se precisa de remédio. Porque, gente, tem situações que precisa de remédio, sim, mas não são todas. Sim. Algumas situações com uma higiene do sono básica, você consegue. Com uma preparação, mudança de hábitos. Mudança de hábito. Você consegue. Simplesmente isso. Né? Então, a gente tem que começar dos pilares. A Paty falou, eu preciso de 10. Alguma coisa tem que ser ajustada, amiga, para você precisar disso tudo. Alguma coisa está desajustada. Bioquimicamente. Sim. Porque você não teria necessidade dessas 10 horas. Se fosse alguns neurocientistas, ia falar assim, não, isso aí é preguiça e safadeza. Também. Até porque, infelizmente, eu não durmo 10 horas. Durmo bem. Né? É claro que eu passei por uma fase aí, né? Quase um burnout, que é realmente depressão, o meu primeiro, sim. Né? O meu primeiro sintoma foi um sono horrível, né? Assim, de acordar e não dormir mais, a dificuldade para dormir, para pegar no sono. E falando tudo isso, né? Essa parte neurológica que ela é fundamental a gente entender a base disso, né? Que a Bárbara traz tão bem, é a gente entender que por causa desses processos neurológicos, acontecem os fenômenos psicológicos que o sono vai trazer, né? Que reflete no nosso comportamento. Exatamente. Sim. E os nossos comportamentos geram os nossos resultados. Então tá tudo ligado. Exatamente. Ou seja, sono e alta performance andam juntos. Relacionados. É no processo de sono que a gente vai fazer a questão do restabelecimento da nossa memória, que a gente vai processar as nossas emoções, que a gente vai arquivar e vai descartar algumas coisas nesse nosso processo. É que às vezes a gente vai resolver os nossos problemas. Sim, né? Que aí a gente poderia derivar de vir pro sonho. A Paty falou uma coisa muito importante, que é o reestabelecimento da memória, que na verdade é o seguinte... A neuroplasticidade, que muita gente já ouviu falar, ela tem algumas fases, tá? Para ela acontecer. Neuroplasticidade, gente, é a capacidade do nosso cérebro de fazer mais conexões neurais. E aí... multiplicar essas conexões. E aí, a primeira fase da neuroplasticidade, ela precisa de muito dopamina e noradrenalina. Na segunda fase, ela precisa de acetilcolina.
Então, por exemplo, você teve algum aprendizado hoje, ao longo do dia, qualquer que seja, na televisão, num podcast, lendo um livro, você aprendeu alguma coisa. Essa consolidação desse aprendizado só vai acontecer à noite, no sono. Exatamente. Aí que tá a memória, na verdade. Quando o seu processo ali começar a rodar todo bonitinho. Ou seja, se você não dormir bem, não dormiu bem naquela noite seguinte àquele aprendizado, você compromete o aprendizado. Compromete a assimilação da informação, né? E a consolidação disso. E isso a gente vê, por exemplo, tem pessoas... Eu já tive um momento como esse, que eu acordava de noite e ficava pensando. Mil coisas, o que vai fazer no outro dia. Falei, tá errado. Né? Tá errado, porque eu não posso acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e ficar lá igual uma estátua pensando em tudo que eu tinha que fazer no outro dia. Ok, regulamos isso, fazendo essa higiene, mudando alguns hábitos, né? Trazendo isso para o centro. Hoje eu durmo super... O que você fez nessa higiene? Eu queria falar sobre higiene do sono. O que você fez? Use o seu exemplo. O que você teve que mudar? Então, primeiro é não fazer coisas que requer muita atenção antes de dormir. Então, assim, trabalhar até muito tarde, intelectual. Coisa que eu tinha que pôr muita energia intelectual. Então, eu comecei a fazer coisas à noite que me relaxavam. Então, só um parênteses aí, pessoal. Isso aí é parte da higiene do sono, que é a gente finalizar as nossas tarefas intelectuais pelo menos 3 horas antes de dormir. 3 horas antes. Assim como alimentação pesada também. Alimentação pesada, né? É muito claro, se eu como próximo do horário de dormir, isso afeta o meu sono. Então, se alimentar mais cedo. Luz, evitar luz. Aí tem a luz específica. E eu vou explicar por quê. Às vezes a galera fala assim… explicar qual. O cara fala assim, né? Cliente meu. Não, tranquilo, eu fico lá vendo uma série e tal, aí eu apago. Não, querido. Cama é lugar de dormir e de namorar. Não é lugar pra ver televisão. A luz azul da televisão, do tablet, do celular. Que fica lá, a luz eletrônica, né? A luz eletrônica. É péssima pro sono. E se a gente for… Qual que é a luz ideal pra gente começar a entrar num climinha de sono? A luz amarela. Sabe por quê? Então você coloca aquela penumbra abajur, luz amarela. Por quê? Vamos pensar lá nos nossos ancestrais. Não tinha luz. Eles faziam fogueira pra esquentar à noite. Acabava o sol, ficava frio. Então, 6, 7 horas da noite já ficava frio. Eles faziam fogueira, climinha, luz amarela. Então, o nosso cérebro, gente, ele foi criado lá atrás, não foi agora. Então, ele já vem pegando todas as memórias, Exato. Né? E aí… isso foram algumas das coisas. E você falou de luz aí, eu lembrei, né? Que toda vez que eu vou dormir, eu tenho essa preparação. Apago a luz, ligo só o abajur, luz amarela, pra já dar… Pra você dar aquela relaxada, se eu pego um livro, uma revista, vejo alguma coisa… Uma coisa bem leve. Nada que eu tenha que pensar muito. Isso foi a estratégia que eu usei. Sim. O meu marido, na hora que eu apago a luz, ele fala assim… Parece na hora de dormir, tem que ficar com a luz acesa. Eu falei, se não apagar pra preparar você dormir… Você não vai dormir. Amor, você não vai dormir. E o que acontece com ele? Amor… Beijo. Ele fala, eu não consigo dormir à noite, Eu falei, mas eu já te dei todas, eu te falei o que tem que fazer, né? E mesmo assim, não consegue dormir. E é claro, isso acaba impactando no humor, no emocional, no estresse e na saúde, né, gente? Então, cada um vai encontrar seu jeito. Mas isso que a gente falou aqui são algumas das coisas básicas. Ótimo. Né? Tati, você tem mais alguma dica de higiene do sono? Porque se você fizer alguma coisa diferente da Rê, eu vou falar mais algumas depois. Não, o que eu fiz para quando, né, exatamente para não precisar recorrer, fiz, né, sob orientação médica, para não precisar recorrer a remédio para dormir, foi justamente, né, o que ela disse para mim, olha, a atividade física também não é ideal você fazer, né, muito perto, no mínimo 3 horas. Porque senão você fica muito adrenado, você gera adrenalina. Aí você chega em casa pilhadão, assim. Exatamente. Outra coisa, tenha na sua cabeceira algo para você anotar, para que essa ansiedade seja transferida para o papel. Então, em vez de ficar pensando, o que eu vou fazer amanhã, coloca lá. O que eu estou esquecendo, anota. É a questão da luz, né? Falou, olha, aparelho eletrônico é no mínimo 2 horas antes, e aí eu confesso que eu não consigo cumprir, né? Principalmente você vê série, televisão ou celular? Ou às vezes o celular, mas enfim. Aí, tem uns filtros no celular, vocês sabem, sim, né, gente? Tem óculos, eu tenho um óculos meu de leitura mesmo, que ele tem o filtro para luz. Esse meu é azul. Né? E então, essa questão do aparelho celular, a questão da alimentação e a questão de isso, assim, vá para a sua cama para dormir.
né? Esteja não predisposto. associe o ambiente de TV ao ambiente de dormir. Da cama. Do e, sono. gente, isso funciona, né? E outra coisa, outra coisa que eu me coloco, principalmente nessa rotina, né? De ter que acordar mais cedo e que é algo realmente que eu não gosto, né? Mas não é porque eu não gosto que eu não faço. É simplesmente assim, deu 11 horas da noite, eu falo assim, agora eu estou indo dormir. Pode ter hora que eu adormeço meia-noite, mas 11 horas eu deito na minha cama, né? E aí vou rezar, vou meditar, vou respirar, vai orar, meditar, né? Vou prestar atenção na minha muito. respiração. Então eu faço o básico, que é alimentação, não me agitar, não ter atividade física e me desconectar do eletrônico. Não ir para a cama com o celular na mão. Tá, então eu vou falar, já que vocês deram dicas pessoais, né? Ótimo. Eu vou falar uma que, na verdade, deveria ser a primeira. Que é o seguinte. Deixa eu ver. Não, mas tem uma explicação para isso que quase ninguém faz, que as pessoas não sabem. O sono de... Cobra. Não vou falar. Não, gente, tá ficando feio, tá? Ó, o sono de qualidade, ele começa pela manhã. Como? Ela não sabia. Então, acordando, eu. Acordando. Aí é o seguinte, acordou. O nosso olho, nossos olhos, é como se fosse um braço do nosso sistema nervoso central. Sim. Por quê? Na hora que ele capta a luz solar, ele manda uma mensagem para o hipotálamo, que é uma glândulazinha que é responsável pelos nossos relógios biológicos. Lá dentro tem uma célulazinha que chama Genes Clock, que fala assim, olha, está na hora de acordar. Despertar. Então, o que acontece? Tem gente que fala assim, eu não consigo dormir, beleza, mas acorda e fica lá de reme, a manhã inteira. Então, uma dica. Acordou? Levantou. Abre a janela. E não vale luz artificial, tem que ser luz solar. Por quê? Porque o seu olho precisa captar que é hora de acordar. Aí, por exemplo, não, mas aí eu fico com sono depois do almoço. Beleza, você pode dar aquela sonequinha depois do almoço, 30 minutos no máximo. Se passar de 30 minutos, você vai roubar o sono da noite. E aí vai chegar à noite, você não vai ter sono. Então, o primeiro passo da higiene do sono para o sono de qualidade é de manhã ao acordar. Então esses abre a janela. Você deixa tudo escuro. Não é uma boa ideia. Não. Abre o blackout de manhã. Ô, Rê, o que acontece? O que seria o ideal? Tem pessoas que são mais, que a gente chama de matutinas. E aí é de cada um, tá? E tem pessoas que são mais vespertinas. Eu, por exemplo, sou matutina. Eu sou do dia. Eu sou igual galinha. Tipo, das 6 horas da manhã. Das 6 da manhã eu já acordei. Não, tá das 6 horas né? da noite, eu já vou pra cima da árvore e já não sou mais ninguém. Eu sempre fui assim. Olha que legal. Então, eu costumo fazer muita coisa no chão, porque eu não funciono. E eu sou mais matutina, por quê? Porque eu durmo 9h30, 10. E minha mãe fala que desde criança eu era assim. Eu ia cedo, sozinha, né? Pra cama, E acordo, tipo, 6, 6h30, naturalmente. E tem pessoas que são mais vespertinas. Eu acho que eu sou dessas. Então, mas qual que é o horário? Por isso eu não acordo cedinho, porque eu acordo todo dia 5h30. Mas qual que é o horário das vespertinas? Mais ou menos entre 10, 10h30 e acorda 7, 7h30. Então, tipo assim, você vai dormir 11 e acorda às 9, tá errado. Não, eu vou dormir 11 e acordo 7, minha filha. Não tem outra chance, não, Tá achando que fica na cama? Você tá deixando eu acordo 5h30 e falo assim, peraí. Foi ótimo. Aí eu olho e falo assim, não, posso dormir mais meia hora pra acordar às 6h30. Porque o ideal seria... Aí eu fico nesse momento que eu fico rezando, meditando, em algum pensando. Desses horários, dormir naturalmente, sem remédio, obviamente, só com a higiene do sono, dormir nesse horário e acordar também naturalmente depois de um sonho. Depois de um sonho. Como que eu vou saber se eu tô acordando depois do sonho, Bárbara? Na hora que você acordar, você vai falar assim, tava sonhando. Porque significa que a fase... Completa. É. E foi outra coisa, tá? Outra coisa que a médica falou também da higiene do sono, que eu esqueci de falar, foi isso. Tenha uma rotina
de segunda a segunda, Sim. do seu horário de dormir e do Sim. seu horário de levantar. Aí é aquela coisa, né? Igual você fazer dieta e falar assim, ah, não, Sábado vou e sair no domingo. sábado. Querida, beleza, você vai sair, mas você vai ter impacto no seu resultado. Agora, o sono é a mesma coisa. Você, teoricamente, vai ter que seguir. Se você deixar sábado, domingo pra dormir a hora que você quiser, acordar a hora que você quiser, que é o que a maioria das pessoas fazem, beleza. Mas isso vai Tem gerar impacto, não tem impacto na jeito. semana seguinte, vai. É o relógio biológico. Nossa, quantas dicas práticas Excelente. aqui. E, De graça, gente! e vividas por se nós, contratar, né? a gente imagina só o tanto de coisa que vai... E vivendo isso, né? Mas é muito importante porque, só pra gente fazer um review aqui pra esse fechamento, né? A qualidade do sono, ela interfere na nossa saúde mental, na nossa saúde… Neuroplasticidade, Na tudo. neuroplasticidade, nas nossas emoções e nos resultados que a gente tem. Então, não achem que dormir é um luxo. Eu não tenho tempo de dormir. Eu durmo, porque tem gente que acha lindo falar assim, eu não durmo porque eu fico a madrugada 4 inteira horas. trabalhando. Tá, Exatamente. Né? Dormir é todo perda de lascado e não tempo. sabe. Dormir é perda de tempo. Gente, sabia que tinha alguns influenciadores, né? Que teve uma rodada disso, uma série na internet. Tipo assim, enquanto muitos estão dormindo, né? Ah, é. Você tá acordando. Trabalha você- enquanto eles Trabalha dormem. enquanto… Sabe esses jargões assim que te… Não, vamos fazer as coisas 4 horas da manhã, é hora de acordar. E tem que a fazer enquanto turma tá todo das mundo 5 dormindo, né? Então, teve um movimento assim que depois isso caiu-se por terra, inclusive por cientistas. E aí, sabe aquele livro… Não é o Diário da Manhã, não. O Milagre O do Milagre da Manhã. Amanhecer. O Milagre da Manhã falava de rotinas da manhã, falava de atividade física, você beber água, você meditar, você orar e para você ir trabalhar. E depois ele fez um outro livro, que era a Fórmula, não me lembro agora, e que ele falava que ele fazia, que ele aprofundava que ele fazia diferente do que ele falou lá. Que ele faria um outro livro, que ele não falaria aquilo. É bem interessante, né? Eu posso pegar E mais é detalhes. ótimo escutar isso, sinal que a pessoa tá evoluindo. Não, e que porque ele se a gente evoluiu, ficar ele falou igual… assim, olha, naquela Exato. época eu escrevi aquilo, mas agora Hoje eu eu discordo. vejo que Sim. não é bem assim, que cada um tem o seu tempo, a gente tem uma necessidade básica. Então ele fala, é uma coisa muito legal também de se aprofundar. Mas a verdade é, se você quer ter melhores resultados na sua vida, dorme Vai bem. dormir. Vai dormir. Vai dormir no bom sentido, com um coraçãozinho nosso pra isso, né? Ô, Rê, mas eu tenho um cliente que ele é paulista, não só paulista, ele é paulistano. Ele é paulistano. Oh, e aí, meu, ele é paulistano. E aí ele, e aí as sessões são assim, eu falo, e aí, como é que você tá? Como é que foi a semana e tal, não sei o que. Ele fala assim, pô, Bárbara, tá tudo maneiro, cara. Pô, aí ele fala assim, não, dormi tal hora, acordei tal hora, pô, mas tá tudo bem. E ele comendo, fazendo sessão, trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Aí eu olho, falo assim, sabe o que é pior? Porque dentro da escala de critérios de lasqueira, Adorei. você tem vários níveis, né? E você tá todo lascado. E é o pior nível, sabe por quê? Porque você Não nem consciência que você tá lascado. Você não reconhece isso. Você não tem consciência, você tá achando que tá tudo bem. Cara, você tá dormindo tal hora, acordando tal hora, você tá comendo uma coxinha agora, tipo 9 horas da manhã. Trabalhando e Você conversando tá comigo. todo fudido. Exato, e você não sabe disso. Por quê? Até pela cultura, né, que é da cidade que ele vive e tal, é isso aí. Tô essa trabalhando mentalidade, sem… Então vamos partir de a gente tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Pra que a gente tenha mais qualidade na nossa vida, pra que a gente produza melhor. Então, acho que tudo fica interligado, não é isso? Né? Eu Sim, acho que a gente pode ter uma interligação disso tudo. Exatamente, né? A gente conclui com isso, que o sono faz parte de uma vida de qualidade. Então, se a gente não cuida do nosso sono, a gente não está cuidando da gente e isso vai trazer consequências. Vida saudável e funcional. Isso aí. Vida saudável, qualidade de vida, resultados positivos também para nossa vida. Então, gente, como diz a Paty, vai dormir. Vai dormir. Até o nosso próximo bate-papo.